Boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao SESC Ideias, uma programação do Centro de Pesquisa e Formação do SESC, que ocorre sempre às 16 horas, no canal do SESC São Paulo, pelo YouTube, com o objetivo de debater questões em pauta da nossa sociedade. Antes de tudo, agradecemos a presença do público que nos assiste e aos queridos convidados, professor Elias Tomé Saliba, Thaís Leão e Leandro Almeida, e a toda a equipe de trabalho envolvido nesse projeto, que não aparece nas câmaras, mas fazem a programação acontecer. Agradeço também a colaboração de Marli Zapata e Lilian Camargo, intérpretes de Libras, e ao estenotipista Flávio Pelácio, que nos acompanham hoje. Solicitamos a gentileza de participar da nossa pesquisa de avaliação disponível no chat e na descrição desse vídeo. As respostas são utilizadas para uma análise ampla sobre quem nos acompanha e para planejarmos novos debates, novos encontros, de acordo com cada interesse pessoal ou mais amplo. Clique no link para contribuir com a pesquisa e com o desenvolvimento de nossas programações. Sou Andréa Nogueira, mulher de pele clara, com olhos castanhos e cabelos castanhos na altura dos ombros. Uso óculos arredondados e blusa cor branca e verde. Ao fundo temos um armário de madeira. Sou responsável pelo Centro de Pesquisa e Formação do SESC, apresentadora e mediadora desse encontro intitulado Além do Riso, Reflexões sobre Humor em Toda Parte. Nome também do livro lançado pela editora Liberarts, com apoio da Universidade Federal do Mato Grosso, lançado em 2021, que resultou do trabalho de 17 pesquisadores que desvendam os códigos culturais ocultos nas produções humorísticas. Desde 2013, esse grupo de pesquisa Trilhas e Circuitos do Riso no Espaço Público Brasileiro, pensadores, comediantes e humoristas de 1870 a 1970, se dedica a compreender os processos das diversas linguagens cômicas, passando pela questão da imprensa, da literatura, do cinema, do teatro, televisão e o universo digital. O humor enquanto elemento disruptivo e eixo da dinâmica social, por meio de seus extravasamentos, que se propõe a ser desvelado em alguns de seus aspectos pelos pesquisadores que compuseram essa publicação. E agora passo para os convidados, né? O professor Elias Tomé Saliba, professor titular da USP e historiador especializado em História Cultural do Humor. Entre a atuação na formação de gerações de estudantes de História, como professor de Teoria da História, e na participação de inúmeros conselhos e na vastíssima obra que possui, Elias desfia os laços do pensamento histórico e menciono um de seus muitos livros, artigos e centenas de resenhas que produz, que já é o clássico sobre a representação humorística na história brasileira, As Raízes do Riso, lançado em 2002 pela Companhia das Letras, atento sempre à dimensão cultural, à visão do mundo, lembrando de Wittgenstein, que é o humor. E, na sequência, dois professores de universidades públicas, nosso querido Leandro Antônio de Almeida, doutor em História pela USP, professor do curso de licenciatura em História da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, campus Cachoeira, com sua sensível percepção sobre a sociedade e a forma como irradia aos alunos e a todos nós o seu conhecimento, produzido ao longo da história e na história. Do mesmo modo que Thaís Leão Vieira, doutora em História pela Universidade Federal de Uberlândia e professora adjunta do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Mato Grosso.
Eles ambos, né, o trio, deram conta de organizar os profícuos encontros do grupo de pesquisa Trilhas e Circuitos. E, acima de tudo, essa publicação que será o eixo de nossa conversa hoje, Para Além do Riso. A perspectiva, bom, aí eu já inicio na primeira questão da nossa tarde, que é sobre a perspectiva do humor, socialmente codificado, como nos lembra o Eagleton, pode vir de muitas possibilidades. Ele sempre está carregado de significados culturais. E diante da dor extrema que estamos vivendo nesse período do luto da pandemia, com toda a sua carga de desalento, talvez a reflexão do humor, um humor que vá além do riso, nome dado por nossa colega Rosane Pavan, empreenda uma mobilização de sentidos, de um alívio que mobiliza também uma dimensão cognitiva e crítica, sobretudo. Nesse sentido, peço aos dois organizadores, a Thaís e ao Leandro, que tragam as principais inquietações e de que forma compuseram o pensamento editorial no enlace dos artigos que percorrem desde a inquietante apropriação de um personagem como o Pepe o Sapo, ao papel dos mediadores que as estátuas possuem na cidade, da nossa colega Paula Janovic. Acredito que essa questão primeira de como se estruturou o livro comece por Thaís e depois siga para o Leandro, por favor. Obrigada pela presença de todos. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Thaís, uma mulher de pele clara, cabelos longos. Eu estou usando óculos quadrados, visto uma blusa laranja e tenho ao meu fundo uma parede branca e uma porta de madeira. Eu gostaria de começar agradecendo imensamente o convite do SESC, o convite feito especialmente pela Andréia, nossa colega de grupo de pesquisa. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui nessa tarde, juntamente com o professor Elias Saliba, com o professor Leandro, nosso colega também de grupo de pesquisa, e com o qual eu tive o prazer de organizar o livro, esse livro que será apresentado aqui hoje, que é O Além do Riso, né, reflexões sobre o humor em toda a parte. Então, eu vou aproveitar, Andréia, né, o gancho que você me deu para pensar um pouco como é que as discussões sobre o humor, elas se tornaram extremamente muito mais acaloradas, né, ressaltadas, digamos assim, com a pandemia de Covid-19. A ascensão, né, do Covid-19 desencadeou uma produção e um grande fluxo global de piadas, não só sobre o coronavírus especialmente, em toda parte do mundo, mas também sobre os efeitos, os impactos, né, da pandemia, da sociabilidade, a questão, né, não só sobre a pandemia exclusivamente, mas sobre as dimensões sociais também, os impactos das próprias questões financeiras, do desemprego advindo de todo esse contexto que nós estamos vivendo. Então, são vários os estudos que têm direcionado as suas investigações sobre as possibilidades do humor. Também é importante ressaltar que o ano passado, no final do ano passado, saiu um editorial da revista americana Humor só sobre a questão do humor na pandemia. Enfim, é um tema, né, vividos aí esses 2 anos, né, de impacto e de contexto da pandemia, em que uma série de investigadores buscaram pensar sobre as possibilidades do humor e como que o humor pode ou não diminuir as emoções negativas e aumentar as emoções positivas diante da situação mental global de crise do coronavírus. Por razões óbvias de contexto, né, estamos vivendo um momento de um aumento
tanto um boom, né, por meio da questão da própria cultura digital, da disseminação dos memes, né, que o Leandro a gente vai conversar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas como é que a própria crise do coronavírus traz, no sentido de nesse aspecto do contexto, um aumento também de pesquisas sobre um tópico muito importante da questão do humor, que é o humor como um mecanismo de enfrentamento das adversidades. Ora, é claro que esse não é um tema exclusivamente também, né, não é um tema que se iniciou com a pandemia de Covid-19. A pandemia levou a um aumento, né, de, obviamente, problemas de saúde, não só, né, de um ponto de vista físico, mas também de saúde mental, como estresse, ansiedade, enfim, e vários são os trabalhos que têm sido divulgados sobre a diminuição da saúde mental e a preocupação, né, com a questão da redução da satisfação com a vida e das preocupações relacionadas à saúde mental em relação à questão do próprio humor. A própria Organização Mundial da Saúde aconselhando as pessoas a rirem, né, a terem atitudes mais positivas, a verem humor, a verem, né, e disseminar notícias que tivessem compartilhamento de piadas, de memes e etc. Então, isso tudo nos traz um tópico muito importante, que é o humor como um mecanismo de enfrentamento das adversidades. Porém, é muito importante que a gente pense, né, nesse caso das nossas discussões, como críticos e como intérpretes do humor, como intérpretes sociais do humor, que há uma série de outros tópicos que não estão relacionados unicamente aos mecanismos de enfrentamento do humor, né? E aí, nesse sentido, vamos pensando a própria pandemia, né? Nós temos um tema, por exemplo, muito caro nessas discussões, que é: qual que é o papel da mídia sobre o humor nesses tempos? Ou melhor, né, como é que a mídia se apropria do humor nesses tempos de pandemia, sobretudo com mudanças significativas do tempo em que nós passamos diante de uma tela. Então, né, como que há muito, digamos assim, que se apreender das funções do humor, para além dessa ideia de que o humor serve para que para o enfrentamento das adversidades e das questões, né, das próprias tragédias da vida. Então, essa discussão, por exemplo, das interações virtuais, da cultura digital, do impacto da mídia sobre a produção do humor no contemporâneo, haja vista, né, o nosso próprio abandono dos locais de trabalho, claro, né, quem foi possibilitado abandonar o seu local de trabalho e trabalhar de forma remota, mas, né, o grande impacto da permanência online, né, mesmo, né, nesse contexto, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, e das interações virtuais, e que o humor, então, entregue a essas interações virtuais, como é que a piada passa a não dominar tanto, e no lugar da piada você tem o quê? Por exemplo, os memes, né, que passam a dominar essa atmosfera do humor. Eu estou chamando a atenção para isso só para pensar que a grande parte das pesquisas no momento contemporâneo em relação ao humor que a gente tem observado diz respeito a essa esfera do humor como positivo, a esse lado do humor como enfrentamento das adversidades, para que, obviamente, isso tem um papel importante, mas que, como intérpretes do humor, esse é uma parte, esse é um dos elementos, né, de discussão. Há tantos outros no próprio contexto da pandemia, dos quais nós devemos nos preocupar e nos atentar. Uma outra coisa, então, um outro debate, ao lado disso, um outro tema importante desse debate é a dimensão ética do humor, ou, né, sobre os limites do humor. Nesse caso do momento que nós estamos vivendo, uma das questões que nós vimos muito tudo bem, é possível rir do coronavírus? Né?
é tempo, ainda já é tempo de nós contarmos piadas sobre o coronavírus, por exemplo, né? Então, nesse sentido, esse é um outro tema, um outro tópico importante, que é a questão da dimensão ética e dos limites do humor, que se encaixa nessa grande narrativa aí desse boom, né, digamos assim, dos trabalhos sobre humor que nós temos observado. Ora, então, se os trabalhos do humor têm pensado muito por esse lado, sobretudo a partir do impacto da pandemia, quais seriam os outros aspectos fundamentais que nós, né, buscamos refletir sobre isso, se não apenas um aspecto da positividade do humor como enfrentamento diante das adversidades da vida, né? Nós vemos aí, os estudiosos da psicologia, da psicoterapia, das teorias acadêmicas do humor, muito trabalhando nesse argumento de pensar o humor visto em termos positivos, né? De pensar as faces, aqueles que pensam faces menos agradáveis do humor, seus chamados negativos, tendem a ser deixados de lado. E, em alguns casos, essa negligência é tão marcante, né, que nós podemos falar, inclusive, de uma certa supressão e uma certa, até mesmo repressão desse humor negativo. Agora, né, esse chamado positivismo ideológico, que representa uma perspectiva otimista, uma perspectiva positiva em uma sociedade, né, que oferece o tempo todo essa ideia de um sonho e de um prazer constante, né, de sermos felizes e alegres a todo tempo e a todo instante, essa ideia de uma positividade produtiva, né, é preciso que nós consigamos recuperar os efeitos, né, do próprio aspecto, da própria esfera da negatividade do humor. E aí, nesse aspecto, é que eu trago aqui um dos elementos fundamentais que nós vamos discutir, por exemplo, que pode ser apreendido no livro Além do Riso, né, desses 17 pesquisadores do grupo de Humor e História da Universidade de São Paulo, coordenado pelo professor Elias, que é exatamente pensar outros aspectos que não dessa positividade. Pensar os elementos, por exemplo, da sátira, de como que existe uma agenda política que se dedica, ou que se, tanto do ponto de vista, né, de uma crítica social ou não, de piadas, de memes, de piadas ofensivas, dos próprios limites do humor, como é que dentro do humor nós temos, inclusive, né, é importante pensar isso, que a sátira muitas vezes, ao compartilhar ideias e até mesmo ideologias, como é que muitas vezes pode se esconder, e sobretudo com as redes sociais, sobretudo com a cultura digital, um discurso de ódio, né? As próprias dimensões de racismo podem ser facilmente escondidas sob essa esfera da sátira, por exemplo. E o problema, então, que nós, pesquisadores desse livro, desse grupo, nós tentamos discutir é exatamente as práticas sociais do riso e as relações com as especificidades culturais do humor. Então, pensando que a questão fundamental é como é que as sociedades, em tempos diferentes, possuem códigos sociais de riso e de humor que se diferem historicamente. E aí, nesse sentido, nós vemos vários desses elementos, seja humor positivo, humor negativo, elementos fundamentais de caracterização desse humor como sátira, como o próprio estereótipo, né? A dimensão do estereótipo presente, por exemplo, em textos do livro, como o texto do livro do professor Elias, O Humor e Esfera Pública, em que, né, ele vai discutir como é que a relação entre humor e esfera pública, numa perspectiva de pensar a historicidade do humor na esfera pública e sua relação com a contemporaneidade, pensando, por exemplo, na própria cultura digital e como é que as redes sociais, ao manejar um humor
depreciativo, melhor dizendo, não autodepreciativo necessariamente, ao contrário, mas depreciativo, agressivo, e não raro, então, reativa, preconceitos, estereótipos, né, no dizer do Elias, né, em que se torna, né, as redes sociais, o velho oeste americano, né, tão bem retratado no cinema. Então, como é que, pensando aí no impacto da cultura digital no que diz respeito aos estereótipos e ao universo digital, como é que nós vivemos na vida cotidiana nas últimas décadas, estamos vendo a transformação, né, de uma transformação radical no universo humorístico, no que diz respeito especialmente a esse humor depreciativo, né, a esse humor do salve-se quem puder. Um outro texto, por exemplo, em que nós também discutimos essa questão do estereótipo, é o texto da Silvana Martinho sobre os traços humorísticos, né, do cartunista Glauco, em que ela pensa também essa questão de como que o estereótipo é usado, tanto, né, no Glauco, em relação a figuras como Fernando Henrique Cardoso ou como Lula, esse estereótipo do corpo baixinho, da baixa estatura, como é que o caricaturista ele usa um determinado estereótipo e um determinado imaginário exatamente para compor determinadas questões que são importantes a ele, né? Bom, então, né, nesse sentido, é importante que a gente pense outros textos, como a comédia e a discussão do cinema e história, no texto da Miriam Silveira, né, para pensar exatamente a historicidade, como é que os filmes históricos vão acionar um imaginário dos espectadores a partir dos estereótipos, né? Um outro texto também que vai discutir a questão do estereótipo, que é o texto da Maria Margarete Benedito, que vai pensar a figura do Antônio Torres, né? E a figura de como é que o riso satírico ele vai exatamente contribuir para uma determinada estereotipia da questão da raça e perpetuar e reforçar o tema do racismo, né? Então, nesse aspecto, é importante a gente chamar a atenção como é que vários textos, né, do livro vão dialogar com esses elementos que não são elementos exclusivamente, né, de um humor positivo. Bom, eu acho que, em linhas gerais, o que eu queria chamar a atenção, né, para concluir, é que há vários aspectos do livro, daquilo que nós entendemos como importantes para discutir as práticas sociais do humor, e, fundamentalmente, eu queria reforçar dois deles. O primeiro, né, está no próprio título do livro, em que a Rosane Pavan, né, nossa colega, deu esse título tão feliz que o Elias vai discutir mais especificamente. E, por último, né, o texto, o último capítulo que nós pensamos, né, que o Leandro pensou para ser exatamente o último capítulo do livro, que é o texto do Wagner Madeira, que é o texto sobre um conto, que é o último capítulo do Machado de Assis, em que é um texto bastante feliz, em que o Wagner vai construir a partir e pensar, né, a partir de uma linguagem humorística, uma atmosfera e apreender uma atmosfera e um espírito de época do Machado de Assis, pensando, né, que o Machado de Assis, então, apreende ali, por meio de uma ironia, o fim de um determinado período, um fim de um determinado momento histórico, de um determinado capítulo da história brasileira. Então, são com essas palavras que eu gostaria de passar para o Leandro, para a gente continuar a nossa conversa sobre o livro, chamando a atenção de como que esses elementos me parecem fundamentais para que a gente possa pensar o humor em suas práticas sociais em diversos contextos, em diversas temporalidades. Obrigada. Leandro? Boa tarde a todos, todas,
né, os espectadores. Eu sou Leandro Antônio de Almeida, né, sou um homem de pele clara, com cabelo aí nos ombros, barba, um óculos também quadrado, né, vestindo uma camisa branca com listras azul e preta, e o fundo, algo que se assemelha a um tapete persa, que é da minha querida sogra, né, Elza, aqui, né, e eu, professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e, assim, gostaria de, assim, continuar um pouco o que a Thaís está falando e vou entrar no livro, então vou fazer uma primeira parte também, falando algumas coisas do que a gente pensou, sentiu e lembrando, né, assim, a Andréia também é autora do livro, só não pode ter um capítulo, não podemos esquecer que a Andréia também é parte do time, né, apresentou como... Você está na função de apresentadora, é natural, mas ela também integra não só o grupo, mas também tem um capítulo muito interessante, do qual a gente fala daqui a pouco, ela também pode falar, já que aqui é uma conversa entre pessoas que estão, né, compartilhando esse momento de apresentação de uma obra que realiza um sonho já antigo do grupo, né, e veio numa boa hora, viabilizado aí, né, por nós na organização, mas se não fossem os autores e as autoras, né, a boa vontade, nem todos puderam compartilhar, então fica a promessa de futuros volumes também, que pretendemos continuar os trabalhos. E aí, para começar, então, né, pegando um dos ganchos sobre como que a internet mudou a nossa vida, não é? O Elias dá um curso muito interessante sobre teoria da história e mundo digital, com uma bibliografia interessante, acabou de publicar um artigo sobre isso, como é que a internet mudou em tão pouco tempo que nós conseguimos sentir essas mudanças em todos os aspectos da vida, e o humor não ficou de fora dessas transformações vertiginosas do mundo digital. Então... eu gostaria de, assim, destacar duas, não é? A primeira é que, do ponto de vista da pesquisa, é bastante interessante que, como a internet é um grande espião, né, tudo fica registrado na internet. Então, para quem, né, e acaba essa situação também de exposição por conta das redes sociais, acaba criando uma disposição para se expor a vida, a intimidade, o pensamento. Do ponto de vista humorístico, isso acaba fazendo com que a gente tenha fontes que seria quase impossível conseguir para entender o que as pessoas pensam sobre o humor. Não é? Então, esse é um aspecto da questão, que a expressão do humor nas redes sociais, não é? A gente consegue captar, é só olhar os comentários, a forma como as pessoas se relacionam, e isso dá. Só que nós não podemos esquecer o outro lado da equação, que as tecnologias, elas não são apenas meios de expressão, mas elas afetam a nossa relação com a cultura e com a sociedade. Então, as ferramentas digitais, elas transformam o humor, elas não apenas expressam, né? Que essa é uma questão que a gente... Então, é só a gente pensar o que os emojis, as figurinhas, o que os memes fazem da nossa relação com o humor no cotidiano. Né? Quantos de nós né, expressava através de um sorriso, e o sorriso virou o emoji. Só que o emoji ele é codificado, programado pela internet. Então a nossa relação com o humor, ela se modifica com as ferramentas digitais. Às vezes sem nós percebermos. É essa questão que nós chamamos a atenção da historicidade do humor, porque, né, nós somos afetados e às vezes sabemos o que essas ferramentas e o que essas mudanças fazem conosco, não é? Então, ao mesmo tempo que nós podemos ter acesso a algumas regiões pouco exploradas das pessoas, ao mesmo tempo nós temos que levar em conta que é fruto de uma transformação, não é? Nos memes, as figurinhas, eu descobri outro dia que os alunos fizeram uma figurinha minha, eu adorei, né, a figurinha do professor, mas eu só consegui porque eu estou dando um curso aqui na universidade sobre humor e história também para os alunos, e aí eu vou comentar isso mais um pouco, mas você descobre que essa relação jocosa, ela vai ficando registrada, né, e aí eu tive a abertura, eu sei que todos os colegas têm as figurinhas, mas eu tive a oportunidade de receber a minha, então eu
eu acho, são questões interessantes para a gente notar esse papel do humor no mundo digital, né? Se você pega a bibliografia sobre meme, uma das descobertas que a gente faz é que nem todo meme é humorístico. Só que isso é quase impossível de se pensar devido ao peso do humor na cultura digital. Né? Você consegue imaginar um meme que virou quase sinônimo de humor na internet, o meme. Além das múltiplas manifestações do meme quando as tecnologias vão se desenvolvendo aí. Né? E hoje em dia você acompanha, né, a importância do humor na vida e por extensão nas redes digitais, que quase toda nova tecnologia acaba sendo utilizada por humor. É só a gente pensar no deepfake, não é, do Bruno Sartori aí, que é a tecnologia assustadora, por sinal, né, só que é utilizada de maneira humorística, satírica, contra, né, a classe política, em especial o presidente. Então nós temos aí quase toda a tecnologia digital é aproveitada, o que é um indício muito interessante de como que as redes digitais mobilizam o humor nessa economia da atenção. E isso nas redes digitais, que, lembrando, são geridas por empresas, não é uma democracia, pelo contrário, está mais próximo de um mercado onde a nossa atenção é o principal ativo, né? Mas também nós temos o mercado, as empresas também mobilizando. Basta ver como que a televisão se apropria da estética do meme, a questão dos vídeos, dos esquetes. Então, o que antes era um mercado de massa a partir dos meios de comunicação, de broadcast, né, eles acabam interagindo, né? Eu não sei se vocês lembram o programa da Globo, acho que é Vai Que Cai, que apropriava essa interação do público com o humor, né, procurando produzir humor, contar uma história, né? Então era um programa que você consegue, então, acaba sendo acompanhado pelas empresas de mídia, acaba sendo acompanhado também pelas empresas dos grandes conglomerados midiáticos. O humor, né, a Thaís foi muito feliz em escolher a epígrafe do livro do Billig, quando mostra que muito dinheiro se investe no humor. E significa, então, o que evidencia a sua importância, né? Fazer as pessoas rir dá dinheiro, né? Então, isso é uma dimensão que a gente procura e precisa ser colocada, é o que a gente também vai fazer na historicidade, né? Do papel do humor nas relações sociais, e quando a gente está falando nas relações sociais, é pegar o gancho que a Thaís colocou, não necessariamente amistosas, né? Relações sociais pensadas nas suas dimensões positivas, você quer brincar, né, até a gente como professor fazer brincadeira ou fazer com os familiares, o que demanda, às vezes evidencia uma certa intimidade, como aquele humor mais agressivo que a gente pode ir em qualquer comentário político e ver, né, e não por acaso, o humor, ele também é mobilizado politicamente, e não é só de agora, não é? Então, nós temos, né, a gente fala bastante, assim, de um filósofo que é o Lipovetsky, que ele falava da sociedade humorística, lá nos anos 80, antes de ter internet, mas acho que a gente pode falar hoje que estamos na sociedade humorística 2.0, que vai na linha do que a Thaís comentou, né, que ele pensava mais no humor cool, legal, de parecer, e o humor 2.0, acho que a face tenebrosa estamos todos vendo aí, o que ele significa. Na trollagem que, né, temos um troll na presidência, então nós temos aí, isso está no centro das práticas políticas, né, não só a direita, importante falar, se vocês pegarem, estamos aí num ano eleitoral, é só vocês observar que a primeira coisa que às vezes circula são memes agressivos contra os adversários, contendo todos os estereótipos possíveis também, então... E isso, você tem muitos estudos, principalmente de comunicação, sobre os memes nas eleições. Você pode pegar, vai ver um monte de estudos. Então, eu acho bastante interessante que a gente possa notar que o humor, ao mesmo tempo que ele é vetor de sociabilidade, o humor ele é vetor de dinheiro, e o humor é vetor de atenção, influência e orientação política. Eu acho que são 3 eixos que a gente acaba dialogando no livro, e aí eu acho a importância de considerar isso historicamente. Se as mídias digitais
alteram o que significa, o que era o humor antes, e qual é o papel que o humor tem, ou não tinha, como é que funciona essa evolução. Então, o nosso pensamento, nosso objetivo, ao mesmo tempo de lidar com essas questões sociais, que a Thaís também explanou, eu acho, também dialogar com algo, com o nosso campo da própria história. E aí, uma percepção que eu, quando ofertei essa disciplina aqui na UFRB, agradeço meus alunos aí pela paciência, foi o grande espanto de que ainda hoje o humor pode ser objeto de história, sabe? Então, né, nós temos dentro do diálogo também, dentro do próprio conhecimento histórico, que já vai, assim, para vai para 30 anos, mas ele evoluiu bastante, né, no campo, não do mais amplo dos estudos humorísticos, né, que aí envolve um campo interdisciplinar, que vai da psicoanálise, né, chegou a mencionar, mas vai da psicologia, computação, direito, e felizmente temos essa expressão no grupo, jornalistas, profissionais do humor, né, como o Spaca, né, Palhaço. Então, temos essa felicidade no grupo de ter um grupo interdisciplinar que nos permite olhar a questão do humor de diversos ângulos, e não a história intrinsecamente interdisciplinar e os estudos do humor mais ainda. Então, nós temos um duplo desafio de, né, responder a esses dois campos de conhecimento. Né? E aí a pergunta que, veja bem, se a gente tem às vezes dificuldade de definir o humor, hoje, devido à sua pluralidade, devido à sua extensão, imagina numa época que a gente não viveu. Então, existe um desafio metodológico de encarar, por exemplo, práticas que hoje, e aí não são vistas como engraçadas, no passado, por vezes eram por conta por exemplo, de um pensamento explicitamente racializado e racista. Não é? Então, na verdade é o inverso, a pressão dos grupos negros, feministas, né, e trabalham no sentido de reverter esses estereótipos que às vezes eram tão disseminados que iam para os meios de comunicação de massa. Então, é um desafio metodológico, não, né, assim, lidar com as especificidades do passado também nos seus próprios termos. E a gente é formado como historiador para isso, né, para tentar aprender essas especificidades à luz das nossas questões do presente. Né? Então, o humor do passado, por exemplo, ele era abertamente racista, ninguém escondia, fazia, na verdade, até poucas décadas, não precisa recuar para século XIX, mas se esse é o primeiro desafio, tem um segundo desafio de estudar o humor historicamente, eu penso, que é a gente entender a especificidade das manifestações humorísticas, porque às vezes o grande problema, e eu acho que o texto da Margarete que aborda essa questão de frente é sintomático disso, a questão racial ela é estrutural no Brasil, isso se reverte nos estereótipos, mas o humor racial, numa época em que o racismo científico está em voga, ele tem um papel social diferente de uma época, por exemplo, após os anos 30, em que esses elementos da cultura negra já começam a integrar a identidade nacional brasileira. Você entende? Então, a mesma manifestação, aquela frase da história, que às vezes o estereótipo mantém o mesmo, mas a época muda, então ele muda. E nós precisamos ter bastante cuidado e, assim, um esforço coletivo de rastrear essas transformações. Não é sair do nível da generalidade de detectar, por exemplo, racismo, machismo e descer para o nível da especificidade do funcionamento do humor no contexto e do papel social, de como ele era apropriado. E, né, o Elias fala bastante nos textos dele, não é só olhar o conteúdo da piada, mas como que ele funciona num determinado momento. Né? Então, acho que isso, historicamente, a gente precisa se redobrar em termos metodológicos, né? Já que, por exemplo, inclusive na história evoluiu bastante a questão. Só vocês pensarem, a primeira coletânea, né, que ainda é referência, História Cultural do Humor, né, eu acho, lá dos anos 90, uma das primeiras coletâneas, ela trazia a associação do humor com riso muito direta. Né, a Thaís e o Elias vão falar que nós já evoluímos, né, já temos outra compreensão, que são
fenômenos interrelacionados, mas bem distintos. Então, eu penso assim, e esse é um campo que ainda pode ser minoritário na historiografia, mas vem crescendo, né? Nossa coletânea, o grupo de pesquisa é ou a própria Thaís já organizou livros sobre humor e história, não é? Nós temos outros pesquisadores aí no Brasil, então nós estamos nesse esforço coletivo de abordar o tema a partir desse olhar que é a história, né, que é histórico e que tenta pensar, por conta disso, as transformações desse fenômeno que é múltiplo ao longo do tempo. Então, eu acho que esse esforço que a gente faz cada sexta-feira do mês, lá no grupo que a gente tem o nome fantasia de Humor e História, na USP, e que, né, discussões muito bem-humoradas, conversas muito bem-humoradas, mas bastante sérias do ponto de vista da metodologia, que engloba o pessoal da linguística, da psicanálise, psicologia, para tentar entender o humor atual e o humor do passado, né, como é que eles se relacionam. E daí eu já vou pedir para a Andressa, por favor, se puder colocar já a capa do livro, falar um pouco mais de como que a gente pensou em termos concretos essa obra, falar um pouco das partes, que é uma forma que a gente tem, inclusive, de, né, assim, mostrar que não pode estar aqui por conta do tempo nosso, né, da live, dos autores. Aqui a capa, Além do Riso, que o título foi já da Rosane, né, e já avançando essa relação, né, do riso, mas entendendo como dois fenômenos distintos. Pode passar, Andressa, por favor. Né, então, temos também esse enfoque, essa é uma questão importante da história cultural do humor, não é porque o campo de estudos humorísticos ele é muito mais amplo, né? Então esse é o nosso enfoque, que tem uma peculiaridade de às vezes fazer uma crítica. O ponto de vista histórico é bom porque às vezes a generalidade, a universalidade de muitas teorias do humor, ela é, né, relativizada, né? Então a gente precisa, é muito importante para debater para a própria constituição do que é humor, quais os seus campos, trazer essas pesquisas e esse material histórico para discutir, já, né, da interdisciplinaridade, a temporalidade que vai do século XVII ao XXI no Ocidente, não é? E aí o interessante é que a gente procura aprender, né, o leitor do livro ter acesso assim a reflexões sobre várias linguagens do humor, que o humor ele se espraia, né, desde das linguagens verbais, das linguagens gráficas e do espetáculo principalmente, não é? Então, desde das narrativas, é o texto que eu escrevo, fala muito das narrativas, né, mas também a das charges, como o texto da Andréia, da Paula, do espetáculo, que é o caso da Thaís aí, não é, da Rosane, da Miriam. Então, é muito importante a gente discutir, né, que esses espraiamentos, a especificidade, as complexidades das linguagens humorísticas hoje, e isso a gente vai ter nos diversos capítulos. E se o texto do Elias, ele acaba funcionando como, né, um eixo, porque ele trata dessa relação do humor da esfera pública, que vai permear todos os artigos, né, todos acabam dialogando com essa questão. Então já é um recorte, né, dentro da vastidão dos estudos humorísticos, a gente vai focar nessa relação da esfera pública, das produções culturais e das representações, além desses outros temas, não é? Dos limites do humor vai aparecer, que é uma discussão bastante atual também, né, um texto sobre a questão jurídica, algo que é muito importante para as trajetórias, né, dos humoristas, que é normalmente uma novidade que a gente traz na história sobre os estudos de humor, né, as relações humorísticas da sociedade e da cultura, e aí a gente tem também, né, esses outros, né, reflexões sobre formas e gênero. Eu estou com coisa que não consigo ver, mas esses temas, vocês podem passar, por favor? Né, e aqui, assim, só para falar rapidamente, uma apresentação, né, da Thaís, né, minha, colocando algumas dessas questões que eu já falei. O texto do Elias, o professor Elias está aí, já ele comenta, faz o texto dele, só para falar um pouco das partes, então, como a gente pensou. Por favor, pode passar, Andressa. Não é?
A primeira é quase um tema clássico, né, da relação do humor e história, que é a relação do humor, periodismo e política, não é? Então, aqui basicamente imprensa, né, mas é interessante notar que você tem tanto jornais humorísticos, como é o caso do Quinquilheiro, aí o texto do João Ferreira, e o texto da Paula Janovic, que exploram sobretudo a imprensa humorística, e os textos e o papel do humor na grande imprensa. Não é? Então, nós temos duas vertentes aí bastante interessantes, que desde que a gente tem os jornais, assim, sobretudo no século XX, mas não só, que é essa vertente de um jornal amplo e o papel do humor, por exemplo, na seção de charges, e temos também a imprensa estritamente humorística, que aí o papel muda um pouco. Não é? Então a gente tem, e aí é interessante como que essa imprensa, ao mesmo tempo que ela dialoga com a questão do poder político, do Estado, ela o faz, retomando o que a Thais falou, ela faz a partir dos estereótipos, traduzindo algumas dessas questões, não é, nas representações e nas imagens que são socialmente compreensíveis e que acabam por isso formatar como a percepção do fenômeno, às vezes pelo público. Não é? Então, essa relação é bastante interessante, como que a imprensa cria e veicula esses estereótipos a partir dessa dimensão humorística, né? Então, só para falar que essa questão do texto da Paula Janovic dialoga de perto com uma questão que a gente discutiu, né, que é uma das pautas, o papel das estátuas no espaço público. A gente viu, além de queimar as estátuas, algumas intervenções foram pelo lado humorístico, né, de deslocar o significado das estátuas. Além dessa possibilidade política, você tem também como que a imprensa utiliza essa representação das estátuas, do período republicano, a tentativa de construir aí os símbolos da República, deslocando e com isso fazer uma crítica. Não é? Então é uma questão super atual, e o texto do João Pedro Rosa Ferreira dialogando com essa questão da esfera pública também em Portugal, não é? Quando se libera a censura, a imprensa humorística satírica voltada para a crítica do poder. Pode passar? Acho que meu horário já está indo, mas eu já estou terminando. Né, o segundo foca no papel do humor, né, nessa relação humor, sociedade, cultura. Não é que não tenha política, mas aí o foco são as representações sociais e culturais. Né, um texto meu sobre a recepção do sherlockismo, né, da Helena, que explora o humor no Plínio Marcos, o papel que ele tem, o humor do desafio do Plínio Marcos. Não é? Aí você tem também a comédia, né, assim, o da Helena, ela dialoga bastante com o Plínio Marcos aí, com a comédia, então voltando para o espetáculo, e o meu texto do João Paulo fala da apropriação, né, fenômenos de massa que são apropriados aí pela humor, né, no caso do João Paulo discutindo os limites do humor. E dois que falam de viajantes estrangeiros comentando o Brasil a partir do ponto de vista humorístico, que é o texto da Francis e da Patrícia, né, falando do Roger Bastide e dos viajantes aí do século XIX. Então nós temos aí como é que o humor dialoga com essas representações sociais e culturais. E por fim, pode passar, Andressa, né, o último, né, que é sobre as trajetórias. A Andréia está aí, né, depois ela pode até comentar um pouco do que tratou, né, o Totó, a Rosane Pavan, e aqui nós temos as trajetórias dos humoristas nas diversas linguagens, né, tanto da humor gráfico, no caso do Totó, e da Thaís, o humor dos espetáculos, o Antônio Torres voltando da imprensa, mas aí explorando a trajetória do humorista, e no caso aí da literatura, os dois últimos textos, o do Nelson e o do Wagner, sobre o Machado de Assis, tá? Então, essa é a arquitetura da obra. Pode tirar, por favor, os slides. Não é? A arquitetura da obra, né? Então tem de tudo. Eu acho que a gente consegue mapear grandes tendências de análise do humor na história. Eu acho que esse foi o nosso objetivo. Somente os leitores, né, vão dizer se a gente foi bem sucedido, mas a gente espera não só continuar, como inspirar novas pesquisas, novas reflexões aí, tá bom?
agradeço, André, agradeço a todos, e é um prazer, né, estar aqui com Elias, com a Thaís novamente. Obrigado. Nós que agradecemos, Leandro, de Thaís, pela fala e por essa apresentação, né, da densidade do conteúdo, para além do conteúdo, né, a questão propositiva mesmo da Constituição, que teve por base, né, sempre na nossa formação, o professor Elias, né? E aí ao Elias, né, que a gente já agradece imensamente por todo esse processo de formação e elaboração do pensamento da história cultural do humor, né, nós gostaríamos de saber qual foi esse longo caminho histórico, esse longo processo que percorremos no campo da representação do humor, ou seja, da sua autonomia, para termos hoje esse conjunto, né, de produção audiovisual e literária que consegue mobilizar tantos os nossos sentimentos, né? Esse é um retrato que está no livro, mas sabemos dessa amplidão, né, e de como foi o processo de constituição, né, dessa representação. Por favor, Elias. Boa tarde. Vocês me sobrecarregaram de algumas missões impossíveis aí, né? Fazer toda essa história, tem que começar com piadas de Adão e Eva, né? Agora, eu não entendi muito bem essa apresentação, vocês não me explicaram, né? De cenário, isso me lembra aquelas fichas, eu sou da época de fichas datiloscópicas, né? Que fizeram comigo quando eu fui no DOPS, no Departamento de Ordem Política e Social. E aí era junto com a descrição física e a impressão digital, né? Daí no tiro de guerra, no exército, descreveram-me como cabelos castanhos médios ondulados, né? Hoje não são mais assim, como vocês estão vendo, já estão, para usar um termo do século XIX, completamente encanecidos, né? Agora, o meu cenário aqui é o meu cenário que eu viajo já há 2 anos nessa prisão domiciliar, né? Dando aula há 2 anos. E é um cenário real, cheio de livros, né? É por aqui que eu viajo. E vou retirando aqui os volumes e fazendo citações para os alunos, né? E por aí. Então, é esse o cenário. Agora, eu nem sei como começar, né? Só essa coisa da descrição, eu não entendi muito bem, depois vocês precisam me explicar, né? Acho que eu fiquei muito antigo. Me lembra um pouco o Álvaro Moreira, né? Como vocês sabem, o Álvaro Moreira é um escritor brasileiro, bastante bem humorista, né? Bastante humorista. Ele ficou quase um mês em prisão pelo Getúlio, né? Mandou prendê-lo, era um dos opositores ao Getúlio, né? E lá no seu 15º dia de prisão, o carcereiro levou um espelho para ele, porque não tinha espelho na cela, né? Então ele soltou a seguinte butada: hoje entrou um espelho aqui, foi uma alegria, o cubículo se encheu de caras conhecidas. Então, eu vou fazer alguma apresentação, acho que vai ser assim, né? Mas da questão que a Andréia levanta, é aquela coisa do ídolo das origens, né? Melhor começar com o Aristóteles, né? Que escreveu sobre a tragédia, e aí já começa a piada. O que ele escreveu sobre a comédia é um livro que se perdeu, não é? É um livro que desapareceu, como metaforizou tão brilhantemente o Humberto Eco no romance O Nome da Rosa, né? Mas o velho Aristóteles, ele definiu o cômico assim: uma desarmonia de pequenas proporções e sem consequências dolorosas, né? Provavelmente hoje ele morreria de novo se ele visse o que acontece com o humor, né? Porque o humor é uma forma de comunicação muito disseminada, né?
e ele, a rigor, não tem uma relação direta com o riso, né? O riso, a gente pode pegar a definição da Enciclopédia Britânica, né? O riso é uma contração coordenada de 15 músculos faciais, acompanhada pela alteração da respiração e por certos ruídos irreprimíveis, tá? Que hoje não vale mais, como o professor Leandro já colocou, a gente só usa risadas através de emojis, né? Então a gente não ouve mais os risos, né? E as risadas das pessoas são muito, muito singulares, né? Tem pessoas que dão grunhidos, né? São pessoas que riem alto, e a gente ri do fato delas rirem, né? Esse ambiente de hilaridade geral, né? Que a gente sente muita falta, né? Nesse isolamento. Hilaridade geral, que são aqueles espasmos de riso, né? Aqueles risos incontroláveis, aquelas gargalhadas, né? Através das quais o ar sai dos nossos pulmões a 104 km por hora, né? Uma gargalhada espontânea, legítima, né? Legítima. Mas, enfim, partindo de Aristóteles, o humor cultural, o humor exerceu um papel importante nas mais diversas sociedades, né? Tanto na antiguidade quanto no período medieval, o humor era mais difuso, porque não existia essa separação entre uma esfera pública e uma esfera privada. A comédia, originalmente, como édia, né, era um evento no qual todos participavam e todos riam em conjunto, né? Daí vem as Saturnalhas, né, as festas romanas, né? Mas foi no período medieval, as festas, que a figura do louco reapareceu, né, nos goliardos, nos grupos itinerantes que se originaram de homens, principalmente, que eram expulsos ou renegados dos monastérios, né? E aí se misturava, né? Eram mambembes já, né? Já eram os mambembes, que era uma mistura de vagabundagem, crime, diversão, né? Descritos como um mundo de liberdade fora dos limites da igreja, da sociedade. O perfil central do louco nesse período era a inversão que ocorria de forma anárquica, tanto na linguagem quanto nos rituais, né? O descontrole do corpo, né? O humor corporal, que o Bakhtin estuda tão bem, né? Expressões latinas pronunciadas de trás para frente ou em macarrônico, né? Cerimônias católicas realizadas em ordem invertida, todas absolutamente incompreensíveis nos dias atuais e condenáveis, principalmente nos dias atuais. Então, quando é que o humor moderno surge, né? Quando ele começa a ser produzido intencionalmente. Alguém produz algo para outro rir. Tá? E isso coincide, na verdade, com a ascensão da modernidade ocidental entre os séculos XVI e XVII. É no século XVII que surge a palavra humor na língua inglesa com seu sentido moderno, não é? E aí surge um espetáculo moderno propriamente dito. Esse surgimento do espetáculo moderno, eu tento mostrar no meu texto, ele surge acompanhado de dois processos simultâneos, mas que são processos mais longos e muitas vezes difíceis de acompanhar. A primeira é a loucura começa a refluir, né? Antigamente a loucura era vista, né? Foucault estudou tão bem isso na Histoire de la Folie, a história da loucura, na época clássica. A loucura era vista como parte da vida, né? A nau dos insensatos, Stultífera Navis, né? Tão bem descrita por Sebastian Brandt lá na sua obra do século XVII. Então a loucura era parte da vida, né? A parte da vida. E o que acontece com a modernidade é que a loucura começa a ser trancafiada, né? E isso a gente sabe, é cruel, né? Mas foi um momento em que a lepra, as epidemias de lepra recuaram na Europa e os leprosários ficaram vazios, aí jogaram os loucos lá dentro dos leprosários, surgiu o hospício, aquela coisa. Tá? O que isso tem a ver com o humor? Na verdade,
todo esse processo deixa resíduos numa figura que acompanha o absolutismo monárquico desde os séculos finais da Idade Média, o bobo da corte, o bobo do rei, né? Que era uma mambembe, totalmente dependente dos humores do monarca, né? Então, em algumas cortes, inclusive, a gente imagina uma coisa bonita, né? Não, o bobo era visto quase como uma espécie de animal de estimação, já que muitos deles dormiam, inclusive, no canil dos palácios, tá? Então, o que era o palhaço ou clown, né? Ele herdou exatamente do bobo da corte esse uso de uma forma licenciada da comédia, né? O humor histriônico, né? O humor lúdico, né? Que envolvia muito o extrato inferior do corpo, tá? E o que vai dar nos cômicos lúdicos, no palhaço de circo, né? Mais para frente, né? Na ludicidade do cinema pastelão, né? Parece pedantismo, mas os franceses têm uma expressão muito boa para definir isso, né? Eles dizem assim: o palhaço é le fou à titre d'office, né? É um louco certificado, né? Um louco autorizado, tá? É uma expressão muito boa, porque começa a surgir exatamente o humor dentro de uma esfera pública com sentido, né? Agora nós vamos rir, agora nós vamos nos divertir, né? Isso parece trivial, mas é muito importante para entender o papel do humor na esfera pública. O outro processo é a melancolia, que sempre foi tratada como uma ficção do corpo, desde Demócrito, né? Como uma coisa do corpo, que vinha da medicina dos humores, né? Então, quem estava muitas vezes melancólico, eles diagnosticavam e faziam sangria, né? A pessoa se curava, mas morria, né? De hipotermia, não de melancolia. O que acontece nesse momento é que a melancolia começa a ser vista como uma ficção da alma, né? Da psicose, da psicologia da pessoa, tá? E a grande obra sobre isso é a obra do Robert Burton, né, que eu comento no capítulo Anatomia da Melancolia, uma obra imensa, em que ele vai recomendar o quê? O riso, né, a diversão para curar a melancolia. O que fica aí é um resíduo, né, muito forte, né, da melancolia como traço daquilo que vai ser depois o comediante em suas várias trajetórias. Tá? Eu tenho uma listagem aqui, não dá para colocar todos, né? Mas de todos aqueles comediantes de vários países, né, que tiveram um final melancólico, né? Se suicidaram, né, tiveram um fim muito ruim, né? Tem alguns casos brasileiros, né, que seria interessante comentar. Mas por que tudo isso? A questão é até que ponto o humor, né, ajudou a construir uma esfera pública. Isso a gente sabe que sim. Né? Quando, após as revoluções burguesas, nós temos já a constituição de sociedades mais abertas, né? Com reveses. Né? Os reveses vêm durante todo o século XIX, né? Mas a construção de uma sociedade aberta, onde tudo poderia ser discutido, é a definição clássica da esfera pública por Habermas. Tá? Tudo poderia ser discutido em um nível de tolerância. Né? As diferenças eram vistas como diferenças reais que poderiam criar um consenso mínimo. As diferenças não eram vistas como ameaças. Tá? Eu falo isso porque hoje nós vivemos as diferenças sempre como ameaças. Né? É um ódio destrutivo, né, que nós vivemos hoje. Na verdade, hoje a esfera pública e o humor enfrentam aquilo que eu poderia chamar, e o nosso país passa por isso, de uma autêntica cruzada anticivilizatória. Né? Nós estamos assistindo isso. Tá? E eu acho que o humor tem um papel a cumprir, com todos os reveses, porque o humor é apropriado nos seus mais diversos usos. Né? Ele é como um evangelho, quem quer que bata vai ser atendido buscando o que procura. Então ele pode servir aos mais diversos usos, inclusive aos poderes, né?
as coisas mais maléficas possíveis. Agora, o que a Thaís levantou, e que é importante, é que há uma aura de positividade em cima do humor e do riso que escondem esse teor agressivo, não é? Escondem exatamente esse teor agressivo. E aí a gente precisa pensar um pouco no humor como um campo mais vasto. O humor é um processo, o riso é um resultado. E, às vezes, o humor é a única forma que a gente tem de encarar o turbilhão da vida. Então, às vezes, é um conflito pequenininho, às vezes é um conflito enorme. E a neurologia já mostrou que o nosso cérebro, quando encontra esse tipo de impasse, ele ri, ele produz dopamina. Não é? Os circuitos do nosso cérebro, ele acaba produzindo dopamina, não é? Que funciona muito bem, porque o nosso cérebro está se divertindo, é a única coisa que ele pode fazer diante de um impasse de algo insolúvel, né? De algo insolúvel. A gente vê muito isso no humor da pandemia, né? Que é o humor dos limites, né? E que é o humor mais difícil de se fazer, né? Fazer uma pessoa rir da morte, né? É preciso ter uma capacidade enorme de transferência de significados, saturando os outros objetos, né? Que desviem o foco do fim, da obsolescência humana, do final, da visão trágica da morte, né? Mas aí está ficando muito triste, né? Então eu não vou me alongar muito, né? Mas eu queria falar mais do livro. Quer dizer, o livro é importante exatamente porque abrange as mais variadas dimensões, não é? Todos são bem-vindos ao estudar o riso, não é? Psicanalistas, palhaços, não é? Psicólogos, linguistas, não é? Cartunistas, não é? Enfim, amadores também, né? Todos aqueles que querem dar o humor são bem-vindos. Só há uma exigência, que é a exigência de um certo rigor, né? De ir atrás exatamente desse material que é enorme, vasto, né? Cada vez mais vasto, principalmente como o professor Leandro colocou, fica cada vez maior, então, o campo humorístico na internet, né? Só que tem uma coisa, Leandro, ele é muito volátil, né? É muito volátil, desaparece muito rápido, né? Desaparece muito rápido, mesmo entendendo que a web não é um sistema de comunicação. Esse é o grande erro que nós temos, né? A web é um instrumento de registro. Isso precisa ficar bem claro, né? A web produz documentalidade, ela produz registros. Tudo que nós fazemos fica registrado, tá? E isso mudou muito a nossa vida, mais do que os outros meios de comunicação que eram unidirecionais, tá? Hoje não, hoje todo mundo está envolvido na produção dessa documentalidade e todo mundo pode ser humorista, né? Como todo mundo é, tá? Eu vejo os comentários de muitas matérias que eu faço no jornal, né, dos jornais, né, e vejo os comentários e começo a verificar que o pessoal, agredindo ou não, né, eles ficam discutindo entre si, né, e fazem piadas, né, um começa a satirizar o outro, né, e esquecem o artigo, a resenha, né, eles ficam lá fazendo piadas entre si, algumas muito agressivas, né, algumas muito agressivas. Então, a minha pergunta é: será que nós não estamos assistindo a um derretimento da esfera pública? Não é? Que papel o humor pode ter em relação a isso? Não é? Eu me lembro de uma definição de humorista, não é? Do Viana Mug, em que ele dizia que o humorista é o único herói incruento. Não é? O único herói incruento. Ele tem um traço específico em relação a todos os outros heróis da história. Ele não custa a humanidade rios de sangue. Então, é isso que eu vejo no humor, porque o culto do humor não pede sacrifícios, né? Ele dispensa triunfalismos, templos, altares.
O humorista não crê, ele não quer prosélitos, ele não levanta punhos para o ar em atitude ameaçadora, não faz guerras, nem promete paraísos no céu e na terra, sorri ao dogma, né? Ri da certeza, da fé, ri da razão, é absolutamente relativista até antes do Einstein, né? E nem disputa com Einstein a sua glória de relativista, né? Ele quer ver todas as coisas, todas as faces das coisas por dentro e por fora. Isso porque a vida do humorista e do comediante, ela nada voluntariamente, ela não quer construir nada para o futuro, ela não tem nada programático, não é? Por isso é que ela é, e eu acho isso, uma suprema lição de tolerância para a nossa época. Tá? Desculpe, acho que eu falei demais, né? Me dispersei um pouco. Nunca, Elias, nunca, de forma alguma. Obrigada. E abre sempre, né? Na verdade, é isso. Não dispersa, você abre. Né? Podemos ouvir as perguntas que as pessoas têm. Então, sobre elas, eu ia só completar que eu lembrei do Zuenir Ventura, que, por exemplo, para o cartunista, ele precisa da ponta do lápis e toda a liberdade do mundo, né? Isso o Zuenir como autor também, como escritor. Puxando a questão da positividade que tão bem Thaís trouxe, aí eu faço a pergunta a ela, o Fernando Carril menciona, o nosso colega, a medicina e a psicologia tratam o humor de forma terapêutica. Como a seriedade do pensamento científico pode ser conciliado ao humor? Thaís? Bom, tá me ouvindo, Andréia? Obrigada. Bom, antes de começar a responder essa pergunta, né, sempre bom ouvir o Elias, né, dar um respiro para a alma da gente, né, dar um alívio. Obrigada pelas palavras, Elias. Bom, em relação à pergunta, eu acho que tem uma questão, acho que é importante, né, chamar a atenção para duas obras fundamentais que vão discutir que já vão problematizar, né, esse humor positivo. E uma é a própria Era do Vazio, do Lipovetsky, né, que é quando o Lipovetsky vai chamar a atenção para essas identidades positivas e como é que na cultura de hoje não existe uma hora marcada para o riso, né? Não existe uma hora marcada para a carnavalização. É quase como um monopólio do riso e da carnavalização a todo tempo, né? Então, e a todo espaço, a todo lugar. Então, como é que a mídia popular, a figura, né, da zombaria e do riso, do humorismo, está em todo lugar. Então, ele vai problematizar isso, aliado, obviamente, a uma cultura da celebridade e da cultura da celebração do riso, e como é que essa contínua cultura da celebridade dos comediantes, isso acaba por gerar essa identidade positiva, esses eus positivos, né? E aí, é só bom chamar a atenção, né, de forma muito rápida, que essas considerações dos estudiosos, né, dos psicólogos, da psicologia, e de certa maneira, para lembrar aqui o trabalho do Michael Billig, né, sobre o riso e o ridículo, quando ele vai falar que não só a questão dos psicólogos, porque ele vai discutir muito essa negatividade do humor, a importância desse humor negativo, não só a própria psicanálise, não só, né, não só a psicologia, mas a própria psicanálise, quando ele vai chamar que o próprio Freud vai considerar muito mais o humor, principalmente o humor rebelde, né, o humor essencialmente aquele que zomba da ordem, né? E aí a questão e aquele que ajuda a manter a ordem? E aquele que, então, se
por um lado, essa ideia de que a indignação, ela divide as pessoas e o riso apenas une as pessoas, essa é a grande crítica, essa deve ser a grande percepção dos intérpretes do humor, né? É claro, o riso pode tanto dividir, tanto unir, mas também dividir. Então, pensar um pouco nessa, e aí, chamando a atenção de que isso é parte, né, da psicologia, mas também advém dos estudos da própria psicanálise. E, claro, de uma perspectiva. E eu aponto, por fim, só para chamar a atenção para essa pergunta, para o próprio editorial da revista Humor, que eu ponderei no começo da minha fala, que de todos os artigos que estão presentes lá em relação ao humor na pandemia, né, grande parte desses artigos, as próprias organizadoras do dossiê vão chamar atenção para isso, para uma ausência de um outro olhar que não seja esse olhar que aplaude um humor positivo, né? Então, um humor como mecanismo de enfrentamento. Então, a importância dos estudiosos do humor de analisar outros tópicos, é nesse sentido. Ninguém aqui, né, não é desconsiderar esse aspecto, mas é chamar a atenção que isso se torna quase como um aspecto mesmo de homogeneidade no campo científico e no campo da própria produção humorística, um pouco nesse sentido, ok? Então, e para finalizar, o papel dos estudos, eu acho que é chamar a atenção um pouco para isso, da própria importância de analisar tópicos distintos e de perceber as práticas sociais desses humorismos, né, falando aí no plural, que não apenas das identidades positivas, mas pensando aí num aspecto mais plural mesmo, captando esse humor numa perspectiva mais plural. É isso, Andréia, para ser rápida e devido ao tempo. Obrigada, Thaís. Tem muitos usos, né, que os psicólogos e a ciência, o Carril, fazem do humor, né? Muitos usam piadas para isso, anedotas que são lições de vida. Tem uma que é muito usada, né? É uma corrida de táxi, o passageiro está atrás, né? Aí ele dá um tapinha no ombro do motorista, só assim para fazer uma pergunta, né? O motorista grita, perde o controle do carro, quase bate num ônibus, sobe na calçada, para centímetros de uma vitrine, né? Aquela coisa deslocada, e aí o motorista se vira para o passageiro e diz: olha, meu chapa, nunca mais faça isso, você quase me matou de susto. Completamente abalado, o passageiro diz: nossa, me desculpe, eu não imaginava que aquele tapinha fosse assustar tanto o senhor. Aí o motorista pensa por um instante, então responde: tudo bem, não é culpa sua. Hoje é meu primeiro dia como motorista de táxi, passei 25 anos dirigindo um carro fúnebre. É uma lição de vida, né? Porque os psicólogos usam isso para mostrar que os acontecimentos que invocam lembranças ou reações do passado que são conhecidos como gatilhos, né? Eles disparam uma reação desproporcional àquilo que causou. E aí eles começam a terapia, né? E dão conselhos. Tá? Existe um livro sobre isso que vai ser traduzido para o português, é do Gordon Javna e do John Javna, né? Eles se definem como The Javna Brothers, tá? Mas não são irmãos Marx, não. O livro deles chama-se A Vida é uma Piada, sem histórias divertidas para lições de vida. As piadas se transformam em lições de autoajuda. Tá? É o máximo da positividade, Thaís. Mas também é o uso da ciência, vamos dizer assim, para aconselhamento psicológico, né? Andréia, só para acrescentar um pouquinho essa questão do uso, porque você tem um campo dos mais inusitados do humor, é o humor computacional. Né, fazer o computador, que é a parte difícil, produzir piada é mais fácil, né, Elias? Agora entender uma piada é mais complicado. Né? Mas é muito interessante que tem um TEDx com um indiano que fez isso.
a questão da gente se questionar qual o sentido desse humor positivo, não só de fazer o computador aquela, né, bem ruizinha, né, Elias, né, o frango, né, o assassino serial, né, o serial killer, né, acho que o computador produzindo, que ele fala que uma dos usos mais que estão investindo pesado nessa pesquisa de humor computacional são empresas de telemarketing, que querem automatizar, porque o telemarketing é muito chato. Então, se o telemarketing conseguir transformar a ligação, o cara ligar, ao invés de ter aquela musiquinha chata, ele contar uma piada, entreter, o cliente não sai. Então é uma forma de você pegar a positividade do humor para gerar dinheiro num capitalismo de serviço. Então a grande questão, eu acho, que o Elias comentou e que a Thaís fala, é qual o sentido desse humor positivo. É claro que no contexto médico-psicológico é de cura, tem essa questão, mas se a gente não se questiona com os outros usos do humor positivo e por que dessa disseminação, que isso tem um sentido mercadológico na nossa sociedade, não é? Então, e de poder político. Então, acho que questionar o humor positivo não é abrir mão dele, é simplesmente entender um contexto mais amplo dos usos, que tem esse da medicina bastante, mas tem os outros usos que servem para a dominação da atenção. Então, acho que o fundo crítico é isso, né? O pior é que esse uso do telemarketing, ele não, na verdade, ele não oferece empregos, né? Ele não contrata humoristas. Retira. Como a Alphabet, que é a empresa da Google, nunca contratou geógrafos para trabalhar nos mapas e na cartografia, né? Eles usam piadas já registradas em computador. Tem um programa da Universidade de New Jersey, né, que é um software já montado, um banco de dados, que faz piadas, faz anedotas. Cá entre nós são muito ruins, mas isso é outra discussão. A questão da elaboração, né, e desse processo de recepção, né, que o Leandro comentou. Bom, o Alain Magalhães faz uma outra questão que tem a ver com a legitimidade. O humor tem compromisso com a verdade? Elias, por favor. Eu vou responder. Depende, né? Depende. O humor tem compromisso com a verdade tal como definida pelo Guimarães Rosa, né? A verdade é um cego num quarto escuro procurando um gato preto que não está lá. Talvez seja um pouco isso. Porque, a rigor, né, o que o humor tenta mostrar é sempre a descaracterização, a descategorização das coisas e das próprias verdades, né? Então, isso aparece muito nas frases dos próprios humoristas, né? O Woody Allen, por exemplo, ele tinha uma frase descategorizadora completamente. Ele dizia assim: meu único arrependimento na vida é não ser outra pessoa, né? O que é terrível, né? O Will Rogers, que é um cômico americano, de origem Cherokee, né? Ele é de origem índia, inclusive, foi um grande cômico nos anos 30, né? Ele também faz isso, ele descategoriza muitas coisas que são tidas como verdades, né? Vocês sabem, o navio Mayflower é da descoberta e colonização dos Estados Unidos da América, né? E o Rogers, ele diz assim: olha, meus ancestrais não vieram no Mayflower, mas viram o navio chegar. Então, é um tipo de humor que descategoriza muita coisa, né? E fala verdades por trás daquilo que, a rigor, muitas vezes é escondido hipocritamente, né? Ele, por exemplo, ele diz assim: olha, na minha cidade eram muito religiosas as pessoas que migraram da Inglaterra para cá. Eram muito humanas. Elas atiravam em todo índio que lhes cruzava o caminho até a igreja. Ou uma outra que eu gosto muito dele, e que é muito atual, né? A diferença entre um bandido e um patriota
é um bom assessor de imprensa. Chega, né? Acho que É muito. Morri um pouco. Thaís, quer comentar? Acho que é um pouco, né, o Elias acho que definiu muito bem essa questão da... A piada não tem, né, compromisso com a verdade. Assim como, né, a ficção não tem, porém, isso é um dado que a gente não pode deixar de compreender, que uma coisa é não ter o compromisso com a verdade, a outra coisa é que a piada, que a representação humorística, né, ou que a ficção que produza humor, não apreenda uma atmosfera, não apreenda uma ambiência de uma determinada época, de identidades, ou, né, que implodem identidades, mas que seja perceptível do pesquisador, de um estudioso, ou de qualquer olhar atento em relação à produção humorística, de compreender uma determinada época, uma determinada sociedade, por meio tanto da ficção quanto das próprias produções humorísticas, quanto das próprias representações humorísticas, por ser exatamente esse elemento, né, que capta ou um imaginário social, ou capaz de revelar, né, uma determinada atmosfera de um determinado período. Obrigada, Thaís. Eu acho que é isso, acho que a gente vai encaminhando para o final, né? Eu ia falar só que é justamente esvaziar as certezas, né? Esse é o papel do humor, e trazer uma certa lucidez onde ninguém tinha percebido, imprescindível, né? Justamente para divergirmos, para discutirmos e contra toda forma de repressão, né? Queria passar para as considerações finais. A gente poderia ficar a tarde inteira aqui, certamente, discutindo como são nossos encontros, né? Eu participo também trabalhando com a questão do humor gráfico, já desde 2013, né, Elias? E tenho a honra de participar e compartilhar também dessas discussões. Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer imensamente a vocês, a toda a equipe técnica aqui presente, e compartilhar, né, pedir agora as questões, né, as análises finais para encerrarmos. Começa a ler, Leandro, por favor. Agradecer, não é? Só tenho a agradecer esse bate-papo, não é? Muito agradecer ao SESC, agradecer você, a equipe bastante competente, bastante atenciosa, não é? Eu acho que, bom, encontros como esse, né, que a gente procura difundir o nosso trabalho, eu acho que no fundo, para mostrar como o humor é coisa séria, não é? É coisa séria e complexa, mas a gente faz o esforço aí. Então, agradecer bastante e continuar acompanhando, né, nossas atividades, né? Só para fazer o merchandise, né, humorhistoria.wordpress.com é o site do grupo. Quem quiser ver as produções, os textos, estão todos lá, as agendas, tá certo? Muito obrigado, André, obrigado a todo mundo, é um prazer reencontrar a Thaís e o Elias. Thaís? Eu quero terminar, né, então, as considerações dizendo para o pessoal ler o livro, adquirir o livro, leiam o livro, é a forma, acho que, melhor da gente dialogar e, sobretudo, num momento tão obscuro quanto que a gente está vivendo, né, apostar na leitura, na difusão do conhecimento, acho que é mais do que fundamental. E agradecer ao SESC novamente, agradecer a Andréia, lembrar que, né, esse livro agradecer a CAPES, a parte do financiamento da CAPES, a partir do programa do PROAP, que foi, né, financiado junto ao programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Mato Grosso,
aqui em Cuiabá. Então, agradecer novamente a parceria de todos os colegas e muito obrigada novamente ao SESC, muito obrigada à equipe técnica tão generosa, tão cuidadosa conosco. Obrigada, Leandro e Elias, que é sempre bom estar com vocês e ouvi-los. Elias, por favor. Só tenho que agradecer a todos, né, a equipe técnica que acompanha tudo aí minuciosamente, né, a Andréia, que sempre nos incentiva bastante, né, ao SESC, que nos dá bastante espaço, né, o SESC é uma espécie de esteio da cultura em tempos tão ruins, né, tão obscuros, né, e compartilhando aqui com os colegas, o Leandro e a Thaís, né, e com todos os outros colegas que fizeram parte do livro e são parte do grupo, né, estamos já há tantos anos juntos, né, trabalhando juntos, então valeu a pena, acho que chegar a esse ponto que é o livro, né, o livro continua sendo um objeto indispensável à nossa época, embora muitos digam e acreditem que seja o contrário, né? Eu estou aqui sempre no meio dos livros e vou seguir a lição de Mallarmé, né? O mundo deveria terminar em livros. Obrigado. Elias, Leandro, Thaís, nosso agradecimento imenso e certamente devemos permanecer mais e mais atentos para preservarmos o nosso humor, né, no qual privilégios e proibições são, mesmo que por um segundo, suspensos, preservando o domínio utópico da liberdade e do senso comum tão significativo, importante, imprescindível para todos nós. Agradeço também a toda a equipe técnica, né, os intérpretes de Libras, estenotipista e a quem nos assiste agora. Pedimos novamente que responda a nossa pesquisa de avaliação disponível no chat e na descrição do vídeo, e no link para contribuir com a pesquisa e o desenvolvimento de novas programações. Convidamos a todos para participar da nossa próxima programação do SESC Ideias, que será quinta, dia 10, com o tema Consumo de Substâncias Psicoativas, Saúde Mental e Sexual, com Bruno Branquinho, Belmiro Vivalda e a mediação do pesquisador Danilo Sinroth. Temos outras questões que vamos compartilhar e na medida do Humberto, de vários outros colegas, nós tentaremos responder aqui no chat, mas fica para as próximas, né, sobre a questão do direito legal, do humor, a respeito do humor, e convidamos a todos também para participar, tanto do Centro de Pesquisa e Formação, acompanhar a nossa programação, quanto ao grupo de pesquisa de História Cultural do Humor. Muito obrigada, uni os dois mundos e estou muito feliz nesse momento por estarem aqui. Obrigada a todos, boa tarde.